aqui é a Gi, bem-vindas a um novo vídeo aqui no canal. Antes de qualquer coisa, eu quero avisar vocês que tá rolando sorteio de tecidos lá no meu perfil do Instagram. Então não esquece, é Gisele Roge. Entrando lá, você já vai ver a foto do sorteio, vai ter as regrinhas, tudo muito simples. Eu escolhi tecidos para presentear vocês lá da Casa Primavera, tá? Então corre lá, não esquece e não vai perder isso. Falando em Casa Primavera, o tecido que a gente vai utilizar nesse vídeo de hoje é de lá também. É esse tecidinho de alfaiataria, ó, super fofinho. Como eu já dei um spoiler, Gi fazendo vestido de alcinha em pleno inverno. Eu já tava querendo um vestido de alcinha, bem estilo retrô há um tempo. Tem uma foto de referência, eu vou deixar aqui pra vocês verem, na minha pasta do Pinterest há muito tempo. E quando eu vi esse tecido na loja, eu lembrei do vestido, eu falei, vou fazer essa peça, porque por mais que seja um vestido de alcinha, que super dá pra usar no verão, a gente também pode fazer composições de looks bem legais agora no inverno, colocando peças e sobreposições e tudo mais. É um tutorial bem facinho de modelagem e costura, e é isso, vamos lá! Eu comecei pegando a base frente e a base saia e passando para um outro papel, ó. Percebam que eu coloco a cintura da saia e aí tá feita a base do vestido. Aí eu tô colocando a metade do meu ombro, ó. O meu ombro é 11, então 5,5. No decote é você que escolhe o tamanho do decote que você quiser. Eu coloquei 5,5 ali no meio da cava e desci 2 centímetros ali embaixo da cava. Agora eu vou unir essa parte de cima que vai ser a nossa alça com a outra partezinha ali de baixo. E no decote eu decidi fazer ele um pouquinho quadrado, digamos assim. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Aí tô até mostrando para vocês, ó, que vocês podem fazer V, vocês podem fazer redondo, quadrado, do jeito que vocês quiserem mesmo. Feito isso, eu vou unir ali embaixo daqueles dois que a gente desceu até o quadril. Tô deixando ele um pouquinho menos acinturado. E tá pronto, é só recortar. E com a parte das costas eu só uni mesmo ali para ficar um pouquinho mais reto a cintura. E tá pronto, gente. Eu cortei na altura da linha do busto, digamos assim. E tá pronto, é só recortar e a nossa modelagem é só isso. Para quem já me acompanha há um tempo sabe que eu gosto de acrescentar uma costurinha sempre que eu posso. Então eu decidi fazer a parte da frente com recorte. Então estou usando essa linha de apoio mesmo e vou recortar essa pence fora, deixando a parte da frente com uma costura. Se você não quiser fazer tudo bem, você pode seguir o passo a passo e ir direto para cortar o tecido e não fazer essa modificação. E para economizar um pouquinho de tecido, eu decidi fazer dessa forma, ó. Eu dobrava um tanto do tecido que dava para caber a minha peça, posicionava a peça direitinho para poder cortar e assim ia fazendo com as peças seguintes. Importante você casar o desenho se você estiver utilizando um tecido de listras e xadrez, como é o caso do meu, tá? Para que o desenho fique bonito depois de ter costurado. E aí não tem segredo, eu alfinetei tudo. Tô deixando mais ou menos 1,5 cm de sobra de costura, um pouquinho a mais na barra. E onde você vai colocar o zíper, lembra de deixar 2 centímetros, precisa de um espacinho maior. O restante eu deixei tudo 1,5. Agora eu vou marcar com carretilha e papel carbono para costura. Todas as costuras que a gente vai fazer, vou marcar a pence das costas também para saber exatamente aonde eu vou costurar. A gente faz isso dos dois lados do tecido. Agora com as peças cortadas, eu tô posicionando em cima do tecido e vou cortar mais ou menos até a cintura para fazer o acabamento interno, tá? Então, eu tô ali com o tecido dobrado em 2, porque a gente precisa de 2 peças. E aí, a gente posiciona o tecido mesmo já cortado com a sobra de costura e tira uma peça exatamente igual, tá? Eu tô descendo mais ou menos até a cintura, mas não precisa ser muito grande. É só mesmo para você fazer o acabamento interno. Essa parte vai ficar dobradinha para dentro, vocês vão ver mais para frente no passo a passo.
E depois, com todas as peças cortadas, eu vou passar overlock em todas as laterais e ombros. Tudo overlockadinho, agora a gente vai começar a unir as peças pelas laterais. Então, a gente coloca um alfinete no começo e no final e segue colocando os alfinetes. Eu fiz isso em todas as laterais e aproveitei também para fazer a pence das costas. E aí, a gente já pode ir para a máquina de costura para costurar todas essas costuras. Eu já aproveitei também para juntar todas as partezinhas dessa parte que vai ser o nosso acabamento interno, tá? Porque daí a gente já pode costurar tudo na máquina de uma vez. Costurado, agora com a peça pelo lado do direito para cima, a gente vai posicionar a peça que vai ser a parte interna, tá? Então, direito com direito, a gente vai colocar bem direitinho ali na parte de cima e colocar costura com costura. Então, a gente abre as costuras bem direitinho, ó, e coloca os alfinetes casando bem essa união para ficar bem bonitinho o acabamento. Depois de ter alfinetado as costuras, a gente segue colocando os outros alfinetes. E lembrando que antes da gente ir para a máquina, é importante a gente deixar o espacinho aonde vai ser introduzido a alcinha, tá? Então, eu medi mais ou menos ali aonde eu queria as alcinhas das costas, mais ou menos na direção da pence. As da frente bem na direção da pence, um pouquinho para lá, depois vocês vão ver que eu mudei um pouquinho. Para a gente não costurar, para deixar mesmo um espaçozinho para a gente introduzir a nossa alça. Agora, eu tô tirando o excesso, porque acabou ficando muito excesso, vai ficar muito grosseiro. Então, eu tô tirando um pouquinho do excesso pra gente poder desvirar essa peça. Depois de desvirado, vai ficar desse jeito. Eu passei, inclusive, um alinhavozinho para ficar bem assentadinho, mas a gente não vai costurar agora. E agora a gente já pode fechar as costas, ó. Então, a gente vai colocar direito sobre direito. E é importante aqui dizer para vocês que eu estou utilizando um zíper invisível, que é da minha preferência. Então, eu coloquei ele ali, tinha um zíper muito maior do que eu queria, então eu decidi aonde eu gostaria que o zíper terminasse. E dali para baixo, eu coloquei um alfinetezinho para que eu fechasse com uma costurinha reta. Fechei e agora a gente vai colocar o zíper, ó. Reparem que essa parte do acabamento, ela vai ficar virada para cima, tá? Então, depois a gente vai dar o acabamento final. Então, deixa ela viradinha para cima. E aí, reparem que eu tô abrindo o zíper, ó. E o jeito da gente alfinetar no tecido, a gente vira o dentinho para cada lateral, tá vendo? E a gente vai posicionar no tecido para a gente começar a colocar os alfinetes. No comecinho do zíper tem uma partezinha durinha, então vocês prestem atenção para colocarem as duas partes bem direitinho, um para uma não ficar mais alta que a outra, que isso pode dar diferença no zíper. É por isso que eu gosto sempre de alinhavar e fechar o zíper para ter certeza de que tá tudo bem. Tá tudo bem, a gente pode ir para a máquina costurar.
E reparem, ó, que na hora que eu tô costurando, eu afasto o dentezinho do zíper com o dedo, para que a costura fique realmente bem faceando esse dentezinho, que aí o acabamento do zíper invisível vai ficar super bonito e realmente invisível. Depois de colocado, ó, olha só como ficou ótimo. A gente pega aquela partezinha do tecido, ó, e a gente vai dobrar em cima do zíper, tá? Pelo lado do direito mesmo do vestido, ó. A gente posiciona bem direitinho e vamos passar uma costura. E depois que a gente desvira, já fica tudo embutidinho. Agora, eu tô experimentando e eu vi que tinha ficado um pouco maior a parte de cima. Então, eu medi mais ou menos aonde eu gostaria de diminuir um pouquinho. E aí, fiz uma marcação com giz aonde eu deveria costurar. Costurei e provei no corpo antes de cortar para ter certeza de que eu não cortaria coisa que não precisava. Para fazer as alcinhas, eu peguei uma tirinha de 4 centímetros, ó. Vou dobrar o meio e depois ao meio e passar uma costurinha de cada lado, formando um cordãozinho de 1 centímetro. E aí, eu introduzi na parte da frente, coloquei um alfinete para poder costurar as duas alcinhas. E aí, é interessante você provar para poder saber exatamente o tamanho da alcinha que fica bom no seu corpo para poder costurar a parte das costas. Você também pode colocar uma alcinha com uma regulagem, caso você ache necessário. Fiz a barra e tá pronto esse vestidinho. Vamos ver como ficou?